Comprei suculentas bebês no Garden e agora? Se você quer saber os procedimentos, vem comigo. Meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Pois muito bem, muitas vezes a gente vai no Garden e se depara com 1 milhão de vasinhos pequenininhos e charmosos e quer trazer todos eles para casa e a gente não resiste e traz. Mas quais são os procedimentos que a gente precisa ter com essas plantinhas? Quando a gente vai ao Garden, normalmente a gente encontra a plantinha assim, olha, envolta num saquinho, né? E esse saquinho é colocado para proteger a plantinha no transporte, dentro de um potinho baby, que é esse potinho número 6, que é o potinho que tem 6 centímetros de uma borda a outra. A primeira coisa que vocês vão fazer, tirar o saquinho. Tá? Gente, esse saquinho emite gases tóxicos que fazem muito mal para nossa suculenta. Então é a primeira coisa que vocês vão fazer, tirar o saquinho de todas as suculentas. E aí, o que eu recomendo vocês fazerem com cada uma das plantinhas que vocês trouxeram do Garden? O substrato que eles usam lá provavelmente não é o mesmo que o seu. O vaso talvez não seja o vaso que você tem interesse. E você não sabe o que está acontecendo por debaixo da terra. Então, você vai tirar a sua suculenta do vaso. Como essa daqui caiu, eu vou demonstrar nessa daqui. Você vai tirar a sua suculenta do vaso, olha, e você vai trocar o substrato. Grazi, mas ela é tão pequenininha, não tem problema. Até para você descobrir se você está comprando uma estaca, né? Se a pessoa que está vendendo simplesmente fez um corte numa planta maior e fincou na terra, e aí você descobre se ela tem raízes, se as raízes estão saudáveis, se não existe praga nas raízes, como por exemplo cochonilha de raiz, ou se não existem doenças, como por exemplo os nematóides. Verificou, tá tudo ok? Você vai fazer uma vistoria na planta. Sabe aquele pente fino? Pois bem, para ver se não tem cochonilha ou pulgão. Viu que a tua plantinha está super saudável e bonita? Você vai replantar para o vaso que você está acostumada a utilizar, junto das suas, como você usa na sua coleção, e para o seu substrato. Por quê? Porque daí você consegue colocar essa plantinha baby junto da rega das suas plantas. Porque se você possui na sua coleção diversos tipos de substrato, cada um vai secar num tempo e você vai ficar louca. Ai, hoje é dia de secar o substrato dos vasos ABC. Ai, mas amanhã eu tenho que regar as plantas que estão no substrato CDE. E aí isso vira neurose, né? E o meu cultivo é o cultivo leve e feliz. Então, você vai plantar no seu substrato conforme você já está acostumada, fazendo a drenagem no vaso, tampando o furinho de baixo para não entrar lesma nem caracol. Feito isso, onde eu vou cultivar uma plantinha tão pequenininha? Essa ainda nem é tão pequenininha, mas olha só o tamanico dessas daqui. Vamos comparar? Ó, ambas plantinhas de pote 6, olha o tamanho. Ou, pior ainda, olha o tamanho. Essa planta eu já consigo começar a adaptar um sol um pouquinho mais forte. Todas essas plantas aqui que eu estou mostrando são plantas de sol pleno. No entanto, adaptar ao sol com horas mais fortes, esta daqui é completamente diferente dessa pituquinha aqui. Por quê? Essa, se na adaptação sofrer o mínimo de queimadura, ela tem várias folhas, né? Vai queimar uma outra, ok. Agora, essa baby aqui, se queimar, sobra alguma coisa? A chance de queimar esse miolinho aqui é muito grande. Então, não é o tipo de plantas assim, ó, que eu recomendo colocar no Te Vira Linda, tá? Para quem tem dúvidas a respeito, ainda tem muita gente nova chegando ao canal, você quer um vídeo onde eu explico os princípios do cultivo Te Vira Linda? Deixa aqui nos comentários para mim que eu faço para vocês de novo. Uma coisa é você adaptar uma planta deste tamanho para o Te Vira Linda,
que já é uma planta grandinha, apesar de estar no pote 6. Outra coisa são plantas desse tamanho no Te Vira Linda. Essa planta vai desidratar muito mais rapidamente do que essa daqui. Essas plantas podem queimar de forma severa e ser fatal do que essa de um tamanho assim. Então, a gente só vai colocar no Te Vira Linda, adaptar plantas para o sol pleno, as plantas que estejam já atingindo o tamanho do pote 6. Porque quando a planta atinge esse tamanho de pote 6, a gente pode mudar para o pote 9. É uma planta maior, é uma planta mais resistente, é uma planta que vai aguentar um tranco maior num sol ou uma quantidade de chuva. Diferente de bebês assim. Ambas, todas plantas de pote 6. Só que com uma diferença gritante no tamanho e desenvolvimento da planta. Então, o que eu quero falar para vocês? Comprar plantas bebês é uma delícia, é muito mais barato. É o tipo de planta que eu recomendo você comprar pessoalmente. Eu, particularmente, tenho clientes que só compram plantas babies porque tem um espaço muito reduzido. Mas são plantas muito mais sensíveis ao transporte, seja esse transporte por transportadora, realizado por transportadora ou pelos correios. A pobrezinha vai ficar alguns dias dentro de uma caixa, sem ventilação, sem água, sem iluminação e sem alimentação, porque a gente normalmente manda raiz nua. Então, é uma plantinha que vai chegar mais sofrida. Então, preferencialmente, compre as plantas de pote 6, de pote baby, no garden, diretamente no garden. E quando você for optar por comprar plantas pela internet, compre de preferência do pote 9 em diante, porque elas aguentam um pouquinho mais esse tranco do transporte. Chegou em casa, separa elas da sua coleção. Desplanta, verifica a saúde das raízes ou até se elas possuem raízes, porque muitas vezes a gente encontra só estaca fincada no substrato. Ela não tem raiz, o procedimento é outro, você vai colocar ela para enraizar. Ela já tem raiz, você vai replantar para o seu substrato, vai colocar no vaso que você está acostumada a cultivar e vai adaptá-las ao sol fraquinho. Mas ainda assim elas precisam de 4 horas de sol por dia. Não dá para pegar plantas de sol pleno, porque são bebês sensíveis, e cultivar na sombra. Porque cultivar plantas de sol pleno na sombra só vai gerar estiolamento e fraqueza para a planta. A planta fica muito debilitada quando está estiolada. Mas você não vai colocar a coitadinha para tomar o sol do meio-dia às 3 da tarde. Você vai colocar elas para tomar o sol do período da manhã. Elas cresceram, ficaram fortes, estão no pote 9 ou no pote 11, aí você adapta para o cultivo de mais horas de sol com o sol mais forte, ok? Então vamos recapitular. Chegou em casa, você vai vistoriar raízes, descobrir como elas estão, a saúde das raízes, se existem raízes. Troca para o seu substrato, planta no vaso que você está acostumada a cultivar e coloca elas no sol mais fraco. Grazi, elas estão doentes, eu vi nematóides. Você vai fazer o procedimento que eu ensino no vídeo a respeito de nematóide, eu vou colocar aqui nos cards para você. Vou deixar aqui nos cards também uma sugestão de substrato típico para suculentas, que tem que ser um substrato poroso, tem que ser um substrato airado. E você vai cultivá-las no ambiente com o sol mais fraco, mas ainda assim com 4 horas de sol. O sol agora na primavera, verão é ótimo, né? Porque ele nasce cedinho, então a gente pode pegar o sol das 6 às 10 da manhã e a nossa planta vai crescer saudável com a quantidade de sol que ela precisa. E conforme ela for crescendo, você passa ela para mais horas de sol. Combinado? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários para mim que eu respondo para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que agora você não tenha tanto temor de comprar plantas pitititicas para adaptar na sua coleção. Se elas estiverem doentes, tratem as doenças. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!